Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Vou falar para vocês, muitas pessoas já passaram aqui nessa mesa, muitas pessoas já estiveram frente a frente comigo e com muitos outros convidados e co-host, e nesse momento estou recebendo aqui um grande convidado. Vou dizer para vocês, e vou tentar não me emocionar, óbvio, que estou frente a frente com o pastor Cláudio Duarte, um dos grandes palestrantes e teólogos e que tem aí movido mundos, movido montanhas, mas movido muito corações também. Corações talvez como o teu e o meu, que são movidos pelas palavras dessa grande pessoa. Pastor Cláudio, seja muito bem-vindo ao Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Bom, eu fico muito feliz com todas as oportunidades que Deus tem me concedido e hoje, com certeza, eu digo que não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse aqui, batendo um papo com você, com toda essa turma. E no que eu puder ser útil, Opa, vamos lá. Com toda certeza. Já viesses para Concórdia alguma vez? Eu acredito que eu tive uma vez aqui. Eu estava tentando mexer na minha memória, mas às vezes acaba andando bastante, se perde aí. Chegasses há pouco em Concórdia e viu toda essa movimentação nessa pequena cidade de 80 mil habitantes com 8 mil pessoas participando desse evento, ou seja, 10% da cidade. Eu vi que é um sucesso, né? Absoluto. O que o senhor achou aí chegando nessa cidade, vendo toda essa loucuragem aqui? Na verdade, assim, eu fico muito surpreso, né, de ver a busca das pessoas por informação, por ferramentas, por conhecimento, por conexões. E me parece que esse é o propósito deste evento: conectar pessoas, ferramentar pessoas, alimentar sonhos de uma forma responsável. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Opa, com toda certeza. São sonhos de pessoas que querem empreender, sonhos de pessoas que querem cada vez construir mais, seja na sua vida pessoal ou dentro de empresas em geral. E também são corações que estão pulsando por querer saber mais, conhecer mais, ter mais aí na sua vida, não só financeira, mas também dentro do seu coração, da sua memória, e aí vai muito mais. São famílias que são tocadas, e tu tens feito isso muito na tua vida, tocar a vida de pessoas, tocar corações e famílias em geral. E tens feito isso muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho duas grandes ferramentas, né? Que é a palavra de Deus e o humor. São duas ferramentas extraordinárias que acabam acessando os corações, a maneira leve, certo, do humor, a de conseguir falar verdades, ok, de uma forma suave, e ao mesmo tempo a palavra de Deus, cuja qual o ser humano sempre acaba se conectando de alguma forma. Quem é pastor Cláudio Duarte? Bom, eu sou um cidadão de Xerém, do Rio de Janeiro, sou carioca, flamenguista. Opa! Casado, pai de 2 filhos. Legal. E alguém tentando sobreviver nessa vida, certo? E buscando tirar o máximo possível de prazer dela, ok? Como assim tirar o máximo de prazer dela? Porque a vida tem pessoas que passam por aqui e aproveitam muito pouco. Então eu estou o tempo inteiro buscando tirar prazer das viagens, do ambiente, certo? Dos voos, às vezes daqueles ambientes que podem não ser tão proveitosos para outras pessoas, certo? Hoje eu tive o privilégio, né, de almoçar com o indivíduo, o motorista que foi designado para me trazer, para estar comigo durante esse período que eu estou aqui, tá certo? Então, foi assim, uma experiência bem legal, trazer uma pessoa diferente para almoçar comigo, né? Então, eu busco tirar o máximo de prazer das oportunidades. Pequenas experiências que fazem a diferença na sua vida e que também trazem aí, talvez, muitos exemplos que o senhor traz no palco. Sim, o tempo inteiro, né? A vida está aproximando pessoas, as que chegam trazem consigo o que eu não tenho, ou seja, o que me falta, e vão levar, né, o que me sobra. Então, o relacionamento é sempre assim, né? Pessoas estão chegando, trazendo, né, o que nos falta e buscando levar o que nos sobra. Então, essa é a dinâmica do relacionamento. O pastor Cláudio Duarte é pastor em ofício dentro de uma congregação? Sim, eu sou pastor de uma igreja chamada Projeto Recomeçar, no Rio de Janeiro, em Xerém, uma cidade meio que promovida por Zeca Pagodinho. Zeca que fala muito de Xerém, tá certo? Verdade. Mas é o último distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado lá e sou pastor de uma pequena comunidade lá.
E dessa pequena comunidade, então, nasceu a vontade de estar também palestrando, ou como que iniciou isso na sua vida de estar além disso? Ou seja, né, pô, eu vou sair daquele pequeno local, daquela pequena comunidade para estar em outro lugar maior. Deus tocou o seu coração? Na verdade, o que aconteceu? Eu me converti em 1992, ok? E ali eu fui me desenvolvendo no evangelho numa igreja próxima da minha casa, ok? Depois de aproximadamente 12, 13 anos, eu acabei saindo, né, da empresa onde eu trabalhava e fiquei apenas ministrando em algumas igrejas, certo? Com isso, o humor foi crescendo, né? As dificuldades de transmitir o evangelho. Eu trabalhava com jovem, então era muito difícil atrair a atenção deles com algo que fosse totalmente sério. Então, eu comecei a embalar o que eles queriam numa embalagem um pouco mais atraente. Isso foi funcionando, né? Isso foi crescendo e, com isso, o humor foi crescendo. Então, dos jovens, eu acabei saltando da sala da juventude para o púlpito da igreja local, do púlpito da igreja local para outras igrejas, aí acabei migrando da juventude, certo, para o ambiente de casal, que foi o primeiro, né, depois dos jovens, foi o que me projetou, e os vídeos de casais usando, né, que aí o ambiente ficou mais difícil ainda. Falar para solteiro é difícil, para casado piorou, né? E aí eu tinha que usar mais humor ainda, mexer em situações desagradáveis, falar com pessoas que queriam se divorciar, que estavam enfrentando crises, e aí isso foi trazendo um aperfeiçoamento, tá certo? Com isso, nesse ambiente, a internet chegou. Ok, até então era um CD, um DVD, a coisa era divulgada desse jeito. Com a internet, o boom da internet, aí a voz e a imagem foi para a internet. E aí o canal só foi crescendo, a procura só foi crescendo, e quando você tem bons números, certo? Aí então o ambiente corporativo se interessa por você, ok? Então eu acabei chegando aqui, acredito que mais pelos números do que pelo conteúdo em si, na época, né, que a gente vai aprendendo bastante no processo. Mas, mais ou menos, foi assim, de uma forma rápida, foi esse o caminho, foi esse o percurso. A roupagem do como passar a mensagem, o evangelho, seja como for, foi refeita, né? Foi de uma forma diferente. Mas o conteúdo mudou? Ele sempre muda porque ele precisa melhorar, né? Eu sempre, à medida que eu vou ouvindo, eu vou agregando. Então, o conteúdo ele vai mudando, porque ele vai recebendo mais, né, um acréscimo de conteúdo com as experiências que eu vou tendo. Normalmente, a minha percepção foi a seguinte: eu fazia parte de uma denominação muito forte na área do ensino, onde eu caminhei era fortíssimo, homens altamente habilidosos, com nível de informações preciosíssima. Mas a didática de transmissão era muito ruim. Então, era mais ou menos como você terminar uma refeição, olhar para o chão e notar que a maioria da comida foi desperdiçada. Bom. Ok? Então, eu comecei a pegar aquilo que o pessoal não conseguia absorver e fazer meio que um pássaro faz com seu filhote. Ok? Ele tritura para depois entregar a mesma coisa, mas um pouco mais macia, um pouco mais acessível. E foi exatamente isso que eu fiz e faço até hoje. Às vezes eu vou em ambiente onde os caras têm conteúdos extraordinários e, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem nem ouvi-los, porque a forma de transmitir. Hoje nós vivemos um ambiente onde como se fala é mais importante do que o que se fala. E hoje nós temos a concorrência de ver pessoas que aprenderam a dizer a coisa errada da maneira certa, e eles são mais ouvidos do que aqueles que têm a informação certa, porém a metodologia de transmissão equivocada. E nessa metodologia de transmissão, o senhor incluiu bastante humor, trazendo, por exemplo, né, dentro de casais, situações que são rotineiras, porém que muitas vezes não são transmitidas ao público, até por causa de vergonhas e N coisas que ficam dentro de casais. E o senhor tornou isso um humor, e um humor que ele é um humor não pejorativo. O humor é uma linha muito tênue entre o sagrado e o profano, né? E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada. E eu tenho certeza que foi difícil trabalhar com isso. Foi, às vezes no meio de algo extremamente
sério, eu acabei contando uma piada extremamente desagradável Caramba. e quebrando o clima. No começo eu tive muita dificuldade com isso. Depois você vai tendo mais habilidade de transmitir, e eu fui equacionando melhor essas coisas. Como eu vi que alguns assuntos não eram tratados, como sexualidade, certo? Que foi um dos assuntos que mais me projetou, porque todo mundo tinha vergonha de falar, porque todas as vezes que eu falava de sexo, inevitavelmente as pessoas faziam uma ideia ou criavam uma imagem, certo? Sexual minha com minha esposa. Então eu tive que sobreviver a tudo isso, trazendo temas, né, que sempre foram desafiadores, mas eu acabei conseguindo mexer aí, abordar, e de uma forma que não ficou agressiva, certo? Isso fez com que obtivesse uma maior parte de aprovação. É lógico que eu tive uma rejeição pequenininha no ambiente religioso, alguns achavam que eu tinha uns demônios, certo? Não que não tenha, né? Mas as pessoas intitulavam isso e era bem, às vezes eu ia bem frustrado depois para casa depois de uma crítica mais acentuada. Se até Jesus foi criticado, até mesmo, né, nos últimos momentos, né? Mas ele não falava o que eu falava, não. Aí que tem o fator. Mas a Bíblia traz lá em Cântico dos Cânticos muita coisa relacionada a casais, né? E aí diretamente sobre entranhas de animais e tudo mais. E o senhor não tem medo nenhum de falar essas coisas no palco? Não, né? é só você fazer um raciocínio, por exemplo, de Cantar de Salomão, quando a Bíblia compara o seio da sua esposa como um cacho de uva. É só você entender o que você faz com a uva que você vai descobrir o que vai ter que fazer com o seio. Ou seja, todo mundo já sabia, só que me parece que não quis ler ou colocou aquele texto no seu ponto cego. Na verdade, precisava trazer isso para um cotidiano, né? Algo que as pessoas entendam hoje, o que lá talvez, né, sei lá quantos anos antes de Jesus Cristo, já se era falado. Ou seja, os casais, eles, né, e o senhor traz muito isso nos seus vídeos e todas as palestras também, que se faz necessário ter esse enlace entre ambos e que não se haja talvez aí eu não digo uma cobrança, mas uma separação em relação ao estar junto e querer estar junto. E também, né, e aí Cânticos e muitas outras passagens bíblicas trazem a mulher e o homem estando um junto com o outro, uma carne só. Esse é o grande desafio disso, são conflitos de interesse. Você tem um tempo só para atender duas demandas. Ok? Então a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo. Ok? E o acordo, na verdade, para ele ser legal, ele não tem que ser bom para nenhum dos dois. Todas as vezes que o acordo é bom para os dois, é porque os dois sentiram que saíram ganhando. Então ele sai achando que levando uma vantagem. O acordo bom é aquele que os dois sentem que saíram perdendo. Ok? Eu precisei perder alguma coisa. Ou seja, se eu perdi alguma coisa, significa que o outro ganhou. Quando o outro sente que perdeu alguma coisa, então, na verdade, os dois só ganham de verdade quando eles sentem que saíram perdendo. Se os dois saíram satisfeitos de um acordo, provavelmente o acordo não foi tão bom. Pelo menos na mente de cada um, eu ganhei de você. Quando eu descubro que se eu saio de um acordo achando que eu perdi para você e você perdeu para mim, pode ter certeza que nós dois ganhamos. Okay? Então, no casamento é muito importante que nos acordos nunca fique tão bom, tá certo? Você tem que sair com aquela insatisfação. Eu deixei alguma coisa para trás, ali o outro saiu ganhando, e se o outro tiver essa mesma percepção, isso tem tendência a ganhar força. Esse relacionamento tem tendência a se fortalecer. Eu sei que depois a palestra vai ser de grande notoriedade e o senhor já esteve junto com jovens, falando para jovens, e depois passou a falar para os casais. Vou polemizar. É mais fácil falar para homens ou para as mulheres? Bom, é mais fácil falar para as mulheres, com certeza. Elas são muito mais inteligentes, elas percebem as coisas com muito facilidade. Diga-se de passagem, tem mais mulheres aqui na sala. Eu ia dizer, os homens aqui devem estar pé da vida aí com o que foi falar. Poucos, já que tem mais mulheres. Mas realmente, o nível de atenção das mulheres é muito maior. É lógico que você tem que ter muito mais cuidado quando você fala com mulheres e principalmente das mulheres, ok? Só que o nível de atenção, porque para quem fala, o importante é o nível de atenção, certo? Se você vai falar para 10 pessoas que estão querendo te ouvir, estão atentas, ou para 1000 pessoas que não estão nem aí para você,
tá certo? É a mesma coisa que você falar, às vezes, num ambiente sem comida e num ambiente com comida, onde a comida tem muita gente que já está mais interessada no que está comendo do que propriamente no que está ouvindo. Então, eu prefiro falar para mulheres. Ou seja, se tiver 10 mulheres ou 1.000 homens, você vai falar para as 10 mulheres. Eu prefiro. A plateia é menor, mas com um nível de atenção, nível de atenção maior. Que show, que show. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alguma vez o senhor teve medo de talvez não estar levando ela de uma forma que o senhor acha que seja clara para as pessoas? Muitas vezes, porque como um ser humano, nós nem sempre sentimos 100% a conexão com Deus. Então, por mais que a palavra seja de Deus, existe uma palavra para aquele momento, para aquela hora, para aquela pessoa. E você conseguir fazer tudo isso, certo? Criar aquele ambiente onde aquela palavra, certo? Por exemplo, eu vou pregar num culto, é lógico que eu tenho uma palavra que eu gosto mais, um texto bíblico que eu gosto mais, mas eu sempre tenho que perguntar, aquilo que eu planejo transmitir é o que aquelas pessoas que estão lá precisam naquele momento, que elas vão precisar em algum momento, eu sei, porque é a palavra de Deus, tá certo? Mas a grande pergunta elas precisam do que eu vou dizer para aquela noite, para aquela semana, para aquele mês, ser mais pontual, é extremamente desafiador. Então, eu tenho muito receio quando vou fazer isso, sim. Preparo, às vezes, preparo 2 ou 3 mensagens, às vezes até um pouquinho mais, e fico atento às pessoas que eu vou encontrando, a música que está tocando, o feedback que alguém que está organizando o evento. Às vezes você está aqui, o evento está desde quinta-feira, não é isso? Então, mediante o que aconteceu até agora, o que eu vou ver, ouvir, vai me dar uma direção, certo? Porque eu sou mais um dente nessa engrenagem. Eu não sou uma peça que veio aqui para sobressair. Aliás, se eu sobressair demais, eu costumo dizer que a nossa posição deve ser igual meia, certo? Deve cumprir seu papel sem chamar a atenção. Uma meia que todo mundo consegue ver. Seria mais ou menos como juiz de futebol, certo? O certo é terminar o jogo e ninguém nem falar dele. Significa que ele fez um bom trabalho. Então, se eu não sobressaio nada, está ruim. Se eu sobressaio demais, eu atraí uma atenção só para mim. Então, trazer o equilíbrio, eu acho que é a proposta. Esse equilíbrio, manter-se aí no Brasil inteiro, fazendo palestras, estando em igrejas diferenciadas, palestrando, pregando e tudo mais. E agora, um lado bem pessoal do pastor, Cláudio. Lidar isso com a família, muitas vezes precisando estar distante por muito tempo, é difícil. É difícil. Ou desafiador, talvez. É difícil. É difícil porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho uma igreja. Todo mundo sente falta da minha presença e eu também sinto falta, certo? A grande pergunta é quando eu estou na estrada, é o que eu estou fazendo lá? Fazendo o que eu quero ou o que Deus quer que eu faça? Tá certo? Às vezes a gente pode fazer os dois, desde que seja numa medida correta. Às vezes nós saímos de casa para ganhar tesouros para levar para casa, mas às vezes quando chegamos em casa não tem mais ninguém. Ficamos tão interessados nos tesouros de fora que esquecemos dos tesouros de dentro. Então eu acho que isso acontece com todo mundo. Então a palavra sucesso tem que ter muito cuidado quando nós vamos colocá-la, Alguns que trabalham com família dizem que sucesso nenhum vale o fracasso da família. As visões são um pouco diferentes. Normalmente, quando o homem começa a ganhar dinheiro, ele pensa em dar o mundo inteiro para sua esposa e seus filhos. Normalmente, quando mulheres começam a ganhar dinheiro, elas pensam, bom, agora eu não preciso mais do homem. Então, a visão é bem diferente. A gente tem que saber muito como coordenar tudo isso, certo? Preencher uma lacuna sem abrir outra, ok? Então, realmente é muito desafiador você ser visto como alguém de sucesso. Às vezes você é até bem sucedido numa área e as pessoas começam a te fazer perguntas sobre todas as áreas, porque não são capazes de entender que você tem sucesso apenas naquela área, aquela sua área de convergência, a sua área de autoridade. Então, não é fácil, não. Chegar até que não é tão difícil, não. O difícil é permanecer lá.
Vou polemizar um pouquinho aqui, mas eu vou criar um quadro aqui, já que nós falamos de futebol. E aí os times, eu sei que o flamenguista tá aí, o gremista tá aqui, e a gente já esteve muitas vezes um de frente com o outro aí dentro de campo, mas eu quero um bola fora e um bola dentro agora. Em palestras gerais, Brasil afora, uma bola fora do pastor Cláudio Duarte. O dia que eu fiz uma brincadeira indevida com o catolicismo. Eu não vou nem repetir aqui, porque senão, ok? Mas num determinado momento eu acabei, fiz uma brincadeira de mau gosto, certo, com Maria, e eu criei um problema, sabe, até por causa da comunidade que eu respeito tanto, são cristãos como eu, e eu fiz uma brincadeira por divergência teológica, ok? E foi um bola fora, mas aquilo que saiu até do estádio. Aquela que dá vontade de dizer assim, não, eu vou lá eu pegar mesmo com a mão e trazer aqui para dentro. A frase que eu disse no dia seguinte foi, eu não sei se um dia eu fui sábio, eu sei que nesse dia eu fui um tolo, ok? Caramba. E pedi perdão à comunidade, e aí todo mundo me amava, eu também amava todo mundo, entenderam que foram uma questão pontual, e aí eu consegui resgatar, mas foi um bola fora. E o bola dentro? Quero ouvir agora. O bola dentro foi ter defendido a minha visão de conservadora no que diz respeito à família no ambiente de política. Ok? Foi um bola dentro extraordinário, ainda que eu tenha perdido a eleição, mas ganhei a minha convicção. É polêmico isso, hein? Eu sei, mas é uma coisa, entendeu? Eu entrei numa briga, se é que eu posso chamar assim, né, para defender aquilo que eu acreditava, e algumas pessoas até hoje me provocam na internet como se eu tivesse perdido. Você nunca perde quando você defende aquilo que você acredita, certo? Então, eu saí daquele ambiente como um vencedor, ok? Porque eu estava defendendo o que eu acreditava. Para mim, foi um bola dentro dos últimos anos. E essa bola dentro da família, o senhor continua levando para qualquer lugar do Brasil, sem medo nenhum, mesmo que haja contrapontos? Sim, aí é porque, preste atenção, você tem poucos problemas quando você leva o que você acredita com respeito, ok? E não dando vazão a um dos piores ambientes que um ser humano pode enfrentar, o nervosismo. Se você chegar num ambiente e as pessoas conseguirem te desestabilizar emocionalmente, provavelmente você vai se perder. Então, eu sempre procuro, estou nesses ambientes, controle emocional, nada de ser controlado por um ambiente periférico, sempre controle por aquilo que está dentro de você, que é o poder de Deus, e aquilo que saia de você, saia com amor, certo? Então, normalmente, eu tive poucos problemas, mas com os haters que usam a distância, certo? Mas que face a face não tem conteúdo, aí eu acabei sobrevivendo a isso. Amai-vos uns aos outros, assim diz a palavra de Deus, e há tempo para tudo na vida, Eclesiastes 3, né? Também. Vamos lá, gostei agora do texto. Primeiro e grande mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo é semelhante a este, amai o próximo como a ti mesmo. Temos 2 mandamentos que, na verdade, são 3. Ok? O primeiro mandamento, ame a Deus. Primeiro lugar. O segundo, ame a você mesmo. Ame o próximo como a você. Se você não é capaz de amar a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Pois é. Então, nos 2 mandamentos, na verdade, são 3. Então, por isso eu acho, ame a você mesmo primeiro. Quando você vai estabelecer um relacionamento com o próximo, certo? Onde ele já sabe que você se ama mais do que ele já tem noção do que pode fazer com você. Uau. Até onde ele pode ir, senão você vai embora. Com toda certeza. Posso polemizar mais um pouco? Fica à vontade. Aborto, sim ou não? Não. Aborto é uma ideia de quem está vivo. Ok? Eu jamais consigo entender um vegano que apoia aborto. Eu não consigo entender os valores. Ok? Até porque a maioria dos abortos, eles não são para resolver problemas de verdade. Eles são para consertar besteiras. Ok? De alguém que já está ali. Vamos só. A maioria do aborto é para resolver relacionamentos sexuais de solteiros, extraconjugais. Não é para resolver o problema de uma criança que não tem cérebro. Não é para resolver um problema, certo, de uma menina que foi abusada e por não poder denunciar quando descobriu. Porque se estuprarem a minha mulher agora, ok? Sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar em casa, ela vai estar desestabilizada, amanhã cedo nós vamos para o médico e sequer nós vamos saber a possibilidade se ela engravidou ou não.
Porque quando o relacionamento é feito num ambiente sadio, estruturado, ok, você já sabe o que fazer no dia seguinte. Ok? Então, aborto não é para resolver problemas da sociedade. Aborto é para resolver pecado. Ou seja, além do aborto, há algo mais que o senhor defenda e diga assim, jamais mudarei minha opinião sobre isso? Sim, no que diz respeito a esse ambiente, sim, ok? Eu acho que, em alguns casos, eu seria capaz de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre aborto. Em algumas situações, eu seria capaz de ouvir, certo? Mas não por esse motivo que eu sei que é o que as pessoas estão lutando. Mas eu seria capaz de escutar um médico que pode me apresentar uma criança sem cérebro, eu seria capaz de ouvir isso. Quero chamar aqui conosco também na mesa, por favor, Ale, o nosso cara aqui na ponta. Chega aqui, chegando aqui na ponta, isso. Alexandre, né, o nosso fundador do evento, né, que primeiramente se chamava Evento Hoje, agora HJ Conference. Seja bem-vindo ao podcast Papos de Hoje, o podcast oficial, juntamente, né, com o nosso querido pastor Cláudio Duarte. O gigante, né? Gigante. Estivemos aí já em papos aí sérios agora. Legal. E, por favor, passa aí agora a puxar também, né, essa riqueza, essa alegria, né, também do Ali. Seja bem-vindo, Ali. Quero olhar no teu olho e fazer uma pergunta. Diga. Porque eu sou um cara não tão sábio, né? Quanto vocês dois, no que diz a questão da religião, no que diz a questão de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta do que acontece aqui. Nós somos uma cidade de 84 mil habitantes, uma cidade que começamos a fazer um movimento lá em 2016 para incomodar um pouco a cidade. E eu não consigo resposta do porquê a gente cresceu tanto. E hoje a gente consegue trazer 8 mil pessoas para cá. Óbvio, né, que tem nomes importantes, como o do senhor, mas a atmosfera que tem aqui, pastor, é uma atmosfera difícil de se explicar. Uma energia, assim, sabe quando tem uma energia positiva? De praticamente 99% das pessoas que aqui estão. E é difícil de explicar isso. E eu queria fazer uma pergunta. Quando você entrar lá no ginásio, as pessoas estarão lá, elas estão lá pelo evento e para o senhor também, mas pelo evento. E naquele momento, eu acredito que o senhor vai sentir uma energia. Só que eu, como um cara leigo, né, por que eu comecei a sentir uma energia nos últimos anos e eu não sei de onde ela vem? De onde que vem essa energia positiva? Ela vem de algum lugar? Ou É Alexandre? Alexandre, isso. Bom, Alexandre, preste atenção. Eu não sei se consciente ou inconsciente, certo? Você começou a trabalhar para o coletivo. Perfeito. Ok? E quando você trabalha para o coletivo, as coisas mudam. Porque para Deus não tem problema com crescimento e enriquecimento pessoal. Perfeito. Mas o propósito dele sempre é o coletivo, é o povo, a nação, o reino, é o crescimento das pessoas. Quando o seu evento começa a fazer isso, se ele for 100% intencional, talvez você não consiga o resultado que espera. Mas como você disse que ele foi crescendo, ou seja, no primeiro evento seu, provavelmente, quantas pessoas deram? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, tá certo? Então, inevitavelmente, eu não sei qual era a sua expectativa, mas você continuou fazendo. E quando você continuou fazendo, certo? Você continuou recebendo respostas. Talvez nem sempre ele foi lucrativo financeiramente. Talvez você já teve aborrecimento com som, com tantas outras coisas que seriam impedimentos para você desistir. E por que eu não desisti? Exatamente porque você estava fazendo algo que não era só para você. Quando você faz algo para você, certo? Somente que só cabe você, aí você é pobre demais. Perfeito. Ok? Mas quando você começa a fazer coisas para as pessoas, inevitavelmente, cada pessoa, cada sorriso, cada gesto, cada voluntário, e isso transfere para você. Você está entendendo? Entendi. Você vira um ponto de convergência. Então, todas essas respostas positivas, todos esses comentários, tudo isso, é como se você fosse um imã, e isso vai puxando para você. Então, isso vai te fortalecendo, isso vai, certo? Te dando essa força que você, certo? Está dizendo que sabe que está recebendo, mas não sabe o que é. Exatamente. Isso é uma recompensa que Deus está te oferecendo por aquilo que você está oferecendo às outras pessoas. Um homem é reconhecido não pelo que ele retém, sim por aquilo que ele reparte. Perfeito. Ok? O homem é do tamanho da sua generosidade. Perfeito. Então, eu acredito de uma forma simples, é mais ou menos isso. E nessa esteira, esse ano que foi um ano muito impactante para mim.
Porque durante o ano eu tive várias decisões em vários momentos, e muitas delas, de uma forma até subconsciente, como o senhor falou, elas foram decisões que hoje são os projetos de mais impacto aqui dentro. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um problema com o café. Uma coisa tão simples, né? Café do evento. A gente deu o café para as pessoas, né? Dar café para 8 mil pessoas não é uma coisa simples. E o ano passado, nós colocamos máquinas de café no evento, estava tudo certo. E para esse ano 2023, nós estávamos com dificuldade de conseguir as mesmas máquinas, né? Fornecedor para isso. E eu falei para minha esposa assim, amor, vamos observar um pouco mais, tem alguma coisa que a gente não está vendo. Porque, cara, não pode ser tão complexo. E estava complexo para resolver o problema. De repente, recebo no Instagram um compartilhamento de um colega meu, de uma pessoa aqui de Concórdia, 21 anos de idade, que estava numa fazenda em Minas Gerais. Ela estava lá em Minas Gerais. Cara, coisa aleatória da vida. Me mandou esse post, eu olhei a pessoa, eu chamei ela e falei assim, eu queria entender o que tu está fazendo aí. E a gente começou a conversar. E ela estava numa fazenda visitando para aprender um pouco mais sobre café. Ela é uma barista aqui de Concórdia, conheceu essa família. E eu falei para ela, cara, vamos comprar o café da família? Quem que torra o café para nós? E ela não tinha curso de torrefação. Em 45 dias, nós compramos 300 quilos de café. Nós trouxemos a família de Minas para cá. Eles nunca tinham dado avião. Uma família pequena. Né? A menina fez um curso de barista em 45 dias, torrou o café. Nós trouxemos 11 baristas para a Concórdia, né? 100% voluntários, né? 100% voluntários para entregar, né, o café para todas as pessoas. E é um projeto que quando a pessoa chegou aqui, a família chegou aqui no evento, eu olhei no olho dela e falei assim, 95% do café que as pessoas estão tomando é fruto do teu trabalho. E a pessoa se emocionou. Só que, vamos lá, pastor, vamos voltar no início agora. Qual a possibilidade de eu receber um post compartilhado de alguém aleatoriamente de café e resolver o meu problema? Aí vamos ao seu ambiente, certo? De onde você foi buscar conselho? Você chamou quem? Minha esposa. Exatamente. Eu perguntei para ela. Certo. Então, quando você fez isso, consciente ou inconscientemente, você está entendendo? Você só está criando um ambiente, você está entendendo? Você só está... Mesmo que eu sou um cara leigo. Né? Você só está criando um ambiente onde Deus se manifesta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, não interessa que igreja você frequenta. Sim, perfeito. Ok? Perfeito. É lógico que uma hora esse Deus que está te movendo, certo? Ele acaba atraindo mais a tua atenção, te direcionando para uma agência do reino, mas as coisas elas estão convergindo porque você está criando um ambiente de convergência. Entendi. Você só é uma pessoa que é uma só com você. Perfeito. E decide com ela, certo? Aí depois você faz um evento onde vai beneficiar milhares de pessoas. Então... Eu estou permitindo, talvez. Exatamente. Você está criando um ambiente, certo? O Bernardinho... disse no livro dele que quanto mais ele se preparava, mais sorte ele tinha. Eu acredito que seja Suor isso. e trabalho por detrás de tudo isso. É isso aí. E um Deus, talvez? Não, com certeza, certo? Só que Deus não é egocêntrico, né? Então ele não tem a necessidade de ficar o tempo inteiro aparecendo. Ô, gente, eu estou aqui, olha, quero ser louvado, quero ser engrandecido. Não, ele dá os princípios, você põe os princípios em prática, ele se manifesta, todo mundo fica feliz, tá certo? Quem gosta de manifestação, dessas coisas grandes, são estruturas que querem aparecer. As oportunidades aparecem, Allen. Apareceu para ti, né? Não? Para mim também. Mas eu não conhecia ele, pastor. Fui fazer uma entrevista na rádio. Esse ano teve muita coisa maluca, assim, sabe? Olha do meu jeitinho. Muita coisa maluca. Conheci esse cara na rádio. E eu falei para ele assim, falei para minha esposa, eu cheguei de novo, minha esposa. Cheguei em casa e falei para ela assim, cara, conheci um cara hoje que eu acho que ele vai puxar o Papos de hoje. Porque nós não íamos fazer esse programa aqui. Depois conheci uma pessoa lá em Chapecó para puxar a parte técnica e adivinha, é a primeira vez que eu venho aqui no evento inteiro. Sério? Não, e eu não sabia que o senhor estava gravando. Eu vim aqui para resolver um problema do credenciamento. E aí quando eu cheguei ali, alguém falou na porta assim, pastor, tá gravando. E aí eu entrei, primeira vez que eu vim aqui, não é verdade, pessoal? Primeira vez. Oh, legal, por exemplo, você não fez força, ele não fez, eu não fiz, então teve alguém que marcou um encontro. Talvez fez sentido para ele, né? Se fez sentido para ele, fez para nós. E fez sentido para nós também. Sim, com certeza. Tem 8 mil pessoas esperando o senhor logo mais lá no palco. E é um grande desafio. Eu vou pedir a vocês aí, orem, porque é sempre uma grande responsabilidade. Por mais que você se prepare, certo? Eu não venho entregar só um conteúdo, um simples conteúdo, certo? Eu sempre venho entregar uma experiência. Perfeito. Essa é a minha proposta e é isso que eu vim fazer. Aquela câmera do senhor, câmera número 1, a palavra é sua para finalizar o nosso podcast.
Bom, quando eu estava finalizando um dos meus últimos podcasts, alguém me fez uma pergunta e me disse: pastor, diga 3 coisas com a primeira letra do seu nome, certo? Com C. E eu disse: cristão, casado e consciente. Eu quero deixar, certo? E terminar aqui aquilo que você faz de verdade, né? Eu tive aqui uma experiência, eu acho que você só está aqui porque você citou uma das coisas que eu mais admiro, que é o casamento, uma das coisas que eu mais luto, e trabalhar por pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Saia de casa para ganhar tesouros, mas cuide dos tesouros que estão em casa. Ou então, quando você chegar em casa com um tesouro que conquistou na rua, na vida, não tem ninguém para deixar de herança. Que Deus abençoe a todos, foi um grande prazer. Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference, recebendo aqui nada mais, nada menos do que pessoas ilustres, o fundador do HJ e também pastor Cláudio Duarte. Obrigado pela parceria de vocês. Eu falei no início, pastor, tentei não chorar e consegui. Mas não fui eu, foi ele que te fez chorar. É isso mesmo, é verdade. Quem fez chorar foi a fala dele. É verdade. Chorar, não fui eu. Talvez seja um Deus que esteja agindo no meio de nós. É isso aí. Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Obrigado a todos que estiveram conosco. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.